Ontem já me lembrou aqui. Eu não vou pôr para gravar, porque eu estou em Biúna e se a minha internet der algum problema, aí fica na gravação, né? E o Fábio, fica na não minha, tem, eu garanto a velocidade aí da internet, né? Então, ok, mas vamos dar início, então, à nossa aula, né? Eu ia falar o nosso pequeno grupo, né? Também ué. Hoje nós vamos ter aula com a Joyce, né? A gente já se conhece há um bom tempo, né? Do seminário, né? Eu tenho um trabalho que tem lá o meu nome, o nome dela e o nome de alguma pessoa. Nem lembro desse. Sobre adoração, viu, Joyce? Ah, tá. Adoração, né? Então é um prazer poder tê-la aqui. Nós já tivemos a irmã dela, né, a Jane, falando conosco no ano passado, né? E hoje nós vamos ter a Joyce, né? E não só hoje, como também no próximo sábado conosco aqui, né? Então nós vamos iniciar com uma oração e vamos lembrar também nessa oração da família do pastor Fernando Leite. E ontem o pastor Fernando, ele perdeu a esposa dele para a Covid, né? Então, e colocar eles nas mãos de Deus, né? Vou pedir para o Andrés. André, você pode orar? Pela Joyce, por essa aula e também pela família do pastor Fernando Leite, ok? Ok. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento que estamos aqui reunidos para estudar e conhecer um pouco mais a tua palavra, que teu Espírito Santo abençoe a cada um de nós para que nós possamos entender tudo aquilo que tu tens proposto para nós. Pedimos para que tu se lembres também da família do pastor Fernando Leite, que perdeu um membro da sua família, e que que a família seja reconfortada, meu Deus, que é um momento difícil para passar por isso. Te pedimos pela Joyce também, que vai nos trazer esta meditação, que nós possamos compreender tudo aquilo que tu tens para nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra está com você. Obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada, Gustavo. Anda. Bom, queridos, é um prazer aqui estar com vocês nesse momento. E eu tenho, assim, uma paixão nessa área de discipulado, né? Eu tenho uma paixão por esse ministério, de estar investindo na vida das pessoas. E algo que eu queria trazer, eu conversei com o Gustavo no começo desse ano, né? A questão do discipulado, que é uma área que muitas igrejas não têm prestado conta ou não têm prestado atenção nessa área, né? E alguns que falam de discipulado, muitas vezes têm uma ideia muito superficial desse ministério, né? E hoje, na introdução, eu queria trazer para vocês, primeiramente, um grande quadro, né? E antes da gente entrar no assunto da introdução, eu gostaria de ler com vocês aqui. Eu gostaria de pedir para alguém de vocês ligar o microfone, né? E ler esse texto que está aí aparecendo para vocês na tela, e a gente vai conversar sobre o grande quadro. Quem poderia ler esse texto? Quer que eu leia? Eu posso ler, Joyce. Pode ler. Já exatamente como está aqui, né? Então, isso. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos,
serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Amém. É. Obrigada, Isso. Yara, né? Isso. Lendo esse texto, Yara e os outros participantes, que você, olhando para você, quais dessas ações aí, desses verbos, você tem experimentado de alguma forma? Ou você agindo dessa forma, ou pessoas com quem você se relaciona ou relacionou, que você percebe alguma dessas características? Eu gosto de ter participação, tá? Eu gosto de fazer pergunta, eu não gosto de falar sozinha. Então, desculpa, eu até já li, mas eu acho que isso é um retrato, né? Se você olhar para o mundo como um todo, né? Assim, a gente vê quase todas essas características, né? O amor a si próprio, até a própria valorização das coisas materiais, né? É um texto, ele é muito até exortativo, né? Porque você vê tudo que que a gente está lendo aqui parece ser uma fotografia, né? Sim. A minha visão. Isso. E o que vocês já experimentaram, mesmo dentro da igreja, situações assim? Essa é uma boa pergunta, Joyce. Eu gosto muito de olhar para mim, né? Sim. E assim, o mundo, né, do jeito que ele vive hoje e com aquilo que a gente tanto é preenchido, né, com as coisas do mundo, né, com seriado, com filmes, com jornal, né, reportagens, né, notícias, seja lá o que for, né, propagandas, né, a gente, muitas vezes eu me pego querendo, muitas vezes, ter essa parte de ter eu mesmo, né, minha vida, né, eu olhando para mim mesmo, né. Sim, então, sim. preciso ser confrontado, né, em muitos momentos de olhar para fora, de olhar para as pessoas, de ter afeição, né, com as pessoas de fora, né. Sim. Então, a gente tem esse embate, né? Todas essas áreas, né? Seja amantes de si mesmo, que é o primeiro, né? Sim. Presunçoso, soberbo. Ontem eu estava falando sobre isso no discipulado, né? Que é o texto que a gente estava conversando ontem, que é algo que é muito inerente, né? Muito forte na gente, né? Então, é algo que a gente precisa constantemente batalhar para também poder cuidar de outras pessoas, né? Sim. E eu estou olhando aqui. isso. Essa questão, queridos, eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes nós temos a tendência de olhar para o texto e pensar assim, puxa, isso aí está lá fora, né? Mas, na verdade, se você for olhar para você como o Gustavo fez, muitas dessas ações, às vezes, está sendo vivenciado na sua vida, nos seus relacionamentos, coisas que você percebe dentro de um círculo até pequeno. Às vezes, a gente não conhece muito bem pessoas lá na igreja, mas, às vezes, situações, a gente passou por isso em alguma dessas ações aqui, né? E isso daí tem me intrigado, e isso me chama muita atenção, porque a gente pensa que está lá fora, mas se a gente for sincero, só o Gustavo falou aqui, a Yara, os outros não falaram ainda, mas se você for sincero, olhando para você, eu creio que em alguma dessas coisas aqui pode ser uma luta sua também, né? Eu percebo muitas vezes a questão na minha vida, a questão do orgulho, né? De reconhecer realmente
a minha área de erro, de pecado, né? Alguma coisa que eu faço e reconhecer isso para outra pessoa não é fácil, né? Muitas vezes a questão de falar mal dos outros, de olhar com um olhar tão crítico e não procurar ver o lado bom, né? Então é muito mais fácil a gente olhar aquilo que falta em alguém, né? Eu lembro até, eu conto para vocês assim que enquanto ainda a gente estava na igreja tendo reuniões aos domingos, coisas assim, né? Um dia eu saí do culto de manhã, que a gente vai naquele horário das 11h15, a gente saindo e meu marido ficou conversando com alguém e eu com meus filhos estávamos já lá quase no portão lá da igreja, né? E aí o pessoal vai saindo, todo mundo indo e tal, e eu esperando o Marcelo com a Camila e o Felipe, que eu tenho 2 filhos, para quem não conhece, né? A Camila tem 18 e o Felipe tem 15. Na época lá, né, quase 2 anos atrás, mas assim, a gente estava lá na frente esperando o Marcelo e o povo saindo, e eu assim, né? Nossa, mas olha que vestido feio dessa mulher. Não combina isso, que não sei o quê. Aí minha filha e meu filho falou assim para mim: nossa, mãe, como você é crítica, como você sempre olha alguma coisa que está errado, né? E eu fiquei assim, parece que deu aquela coisa dentro de mim, né? Tipo, que situação, meus filhos chamando a atenção de mim, né? Mas foi bom, porque eu comecei a prestar atenção, que eu tinha uma facilidade muito grande de olhar as pessoas e falar assim, nossa, esse dente não combina, esse não sei o quê, o dente é muito aberto, o cabelo não está muito certo. Então, assim, eu comecei a prestar atenção que eu tinha uma atitude muito errada. E Deus usou meus filhos para mostrar para mim. Então, essas ações aqui, na verdade, gente, tem muitos de nós vivendo dentro da igreja com essas situações aqui. E aí eu entro na questão do grande quadro. Nós temos visto sintomas na igreja, não só na Igreja Batista do Morumbi, mas na igreja como geral, que muitas pessoas têm mostrado nas suas vidas essas coisas aqui. Não só por causa da pandemia, isso já vem de muito outro tempo, essa falta de paz. Eu não sei se você luta com isso. Muita ansiedade, depressão. Nós temos muitas pessoas com um coração muito egoísta, centrado em si mesmo, e gera aí infidelidade, pessoas procurando a satisfação em outros relacionamentos. Existem muitos divórcios entre os cristãos, vocês sabem disso, não é só agora, já estava isso acontecendo, né? Nós percebemos, nós que trabalhamos com pessoas em pequenos grupos, discipulado, nós vemos muita gente com falta de fé, não consegue enxergar a situação na perspectiva de que Deus está no controle. Nós vemos uma falta de esperança, mesmo principalmente nesses momentos mais aflitivos, as pessoas estão vivendo muita falta de esperança. Até parece que isso aqui eu escrevi para agora, né? Mas isso aqui já foi feito antes, viu? Antes da pandemia. Então, sem forças para fazer o que é certo, muito cristão, a gente vê uma luta muito grande com pecados e as pessoas não percebem, não conseguem vencer certas áreas de pecado, não resistem ao poder do mal e andam conforme o mundo. O que será que é a causa disso tudo? O que vocês acham? Gostaria... É ruim, eu não consigo ver vocês, eu gosto muito de ver os olhos, o rosto de vocês, mas eu gostaria de saber. Eu gosto de ver o rosto das pessoas. Tá? A gente fecha para... É que às vezes nós fechamos para poder dar uma melhor não, tudo bem. transmissão.
Só por isso, mas eu também acho horrível falar com uma caixa preta. Isso porque eu trabalho mais de 10 horas por dia atrás de uma máquina. Eu assim, gente, sinceramente, é muito difícil, mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Assim, eu acho que a grande causa de tudo isso é Joyce, né? Isso, Joyce. Eu acho que a grande causa de tudo isso é o pecado. O pecado. E as pessoas estão na igreja, às vezes, há 50 anos, 30 anos. Eu conheço pessoas que estão 30 anos dentro da igreja, estão ouvindo mensagem todo domingo, ouvem mensagem durante a semana, vai no pequeno grupo e estão agindo dessa forma. O que tem causado isso? Ô, Joyce, licença um pouquinho. Joyce. Não, filha, a mamãe que vai falar. Eu te amo. É a Cássia. Que linda. É, minha filha aqui. Ela já está tentando participar dos grupos aqui. Ah. Eu não sei, eu posso estar errada, mas uma coisa que eu tenho percebido por uma experiência minha é que às vezes que uma dessas causas pode ser o nosso entendimento errôneo de quem Deus é, de quem Ele é, do que Ele espera de nós. Porque eu lembro que quando eu comecei o discipulado, não sei se você vai lembrar, né? Que eu, né, tô com a Miriam Cassoli, eu lembro quando eu comecei, no primeiro ou no segundo livro, eu passei por um momento assim, que eu olhava para as meninas e eu falava assim, gente, antes do discipulado, eu era uma pessoa que tolerava, assim, tantas coisas, eu parecia que eu era tão melhor, e agora eu tô tão intolerante, né, e eu não entendo isso, era para eu estar melhor, não é? E aí elas falaram assim, Cássia, olha, de certa forma, assim, lógico que você vai melhorando isso, não lembro se foi a Miriam Assoli que me falou, mas enfim, elas falaram assim, mas isso é bom, porque isso significa que você está percebendo onde está o pecado que antes você considerava normal e agora você não considera mais. Só que depois disso, né, ao longo, a gente vai percebendo que, eu falei isso no domingo passado ainda, no curso que a gente faz de domingo, que eu falei assim, olha, eu sinto a alegria de Deus ter me alcançado, né, em Cristo Jesus, eu sinto, né, dessa comunhão que Ele está tentando estreitar, tentando trabalhar, arrumar a casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um incômodo muito grande, porque existe uma briga muito grande da nossa carne, e principalmente com o que a gente começa a cobrar dos outros, sendo que a gente tem que cobrar é da gente, porque a gente tem que ser luz na vida dos outros. Sim. Né? Quando Deus te dá essa oportunidade de você ser trabalhado para isso, e vai te colocando em situações, é porque Ele quer que você seja luz, né? Então, e aí eu comecei a perceber assim, e a Jane tem me ajudado muito com isso também, a perceber assim, que Deus está trabalhando em mim, eu estou buscando, estou tendo essa comunhão, mas eu estou vendo isso de uma forma muito rígida, e eu estou muito rígida e muito radical. Eu lembro que eu tive uma conversa com o pastor Gustavo uma vez, e eu falei assim, né, para ele, ai, mas olha, eu quero, assim, esse amor que Deus me fez entender, que Ele trabalhou, que Ele me faz sentir, o meu intuito, se um dia eu realmente liderar um pequeno grupo, é levar esse amor. E aí eu tenho passado por situações que eu fiquei pensando assim, mas como que eu vou levar amor desse jeito, se eu tô tão radical assim, Sim. né? Né? Então eu falo assim, é um entendimento às vezes errado que a gente tem do que Deus quer, de como Ele quer que a gente haja, eu pelo menos passo por muitos conflitos em situações onde eu falo, como eu devo agir aqui? E eu Sim. acabo sendo muito radical. Sim. Então, não sei, eu posso estar errado, é um ponto de vista meu, diante da minha experiência. Não, mas eu entendi a tua posição, que falta do conhecimento, falta de entendimento, que você falou, Cássia, e tá dentro disso, e nós vamos tocar alguns pontos depois aí na frente. A Lê falou primeiro aí, pôs a mãozinha, depois a Yara, né? Parece que é isso, né? Isso. Pode falar. Isso. Oi, bom dia. Eu acho que assim, a grande causa disso é a falta de intimidade com Deus, ou seja, é a falta de conhecimento, no sentido de quanto mais você estuda, quanto mais se aproxima, né, da palavra de Deus, mais Ele diz de você, né? E quanto mais ela te diz, mais você é confrontado.
E a partir daí que a gente começa a ser moldado, começa a ser mexido. Porque ouvir só a mensagem, mas não ser confrontado por ela, não vai adiantar. Né? Não vai, posso assistir 500 cultos online, ver vários estudos, mas se aquela palavra não for no dia a dia e não ser um tipo que confronte a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente fazia anteriormente, porque passa a ser só entretenimento a palavra, né? Ou uma palavra bonita, a gente retém só o que a gente acha que é legal, mas quando a gente vai ler, que nem fizemos agora há pouco, no slide anterior, você começa a ler e vê que aquele texto fala de você mesmo, né, e não fala dos outros, isso começa a fazer diferença na nossa vida, né? Então, Sim, Ale. Obrigada, é isso mesmo. Acho que é muita falta de amor, não? Amor de Deus, né? Agora, a Yara fala, daí nós vamos continuar aqui. Pode perguntar, Yara. Tá bom, perguntar, rapidinho. não, falar. Rapidinho. Ô, Fábio, depois você consegue abaixar para mim, por favor? Eu tenho algum problema mental com esse Teams, que eu não consigo ir. Você viu que ficou um quadro aqui, que eu não entendi porque já baixei sua mão, já. Obrigada. Então, só para complementar, acho que o que a Cássia, né, e o Ale, o que eles falaram, eu acho que assim, aliás, acho que a Adel não aguenta mais me ver falando sobre isso, né, mas nós, antes de estarmos, né, a gente acho que é uma coisa que vocês já devem ter ouvido, né, nós somos cidadãos do reino de Deus, a gente tem que entender a nossa identidade em Cristo. Eu acho que para mim, pelo menos, as coisas começaram a ficar mais claras quando eu comecei a entender isso, né, quem eu sou, a minha identidade, a minha cosmovisão, como que eu vejo as coisas. E eu acho que uma das coisas que uma vez eu ouvi um pastor falando isso, a nossa, vamos dizer, entre aspas, né, função, missão é servir, não é ser visto. A gente tem que ter isso muito dentro do coração, né? E aí, quando você falou da questão do vestido, também me lembrou uma parte aqui das escrituras, né? Porque está em Mateus 3, né? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão e não vês a trave que está no seu, né? Então, acho que a gente, como humano, né, como homem, a gente tem essa tendência, né? Às vezes a olhar para o outro e esquecer da gente, né? Então, acho que uma coisa é essa questão. Hoje, acho que muitos cristãos estão se perdendo, acho que um pouco por falta de entendimento da sua identidade, acho que de tudo que também foi colocado aqui. E eu acho que também, quando você estava falando, me lembrou uma outra parte das escrituras que também está em Mateus 7:24, né? Que é aquela coisa de você construir a casa sobre a rocha, né? Então, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha os alicerces na rocha. Então, eu acho que a gente vai estar sempre, a gente é cidadão do reino, a gente mora aqui agora, transitoriamente, mas a gente vai estar sempre em contraste com tudo que o mundo, né, nesse ambiente que a gente está vivendo, né, que é o que eu estava colocando lá, né. Então, eu acho que a gente tem que ter, pelo menos para mim, isso ficou muito, muito forte, assim, principalmente agora na pandemia, né, desculpa, é só para acabar, tá, e a nossa dependência de Deus, né, gente, porque quantas coisas desmoronaram, quantos empregos não existem mais, quantas coisas não estão, entendeu? Então eu fiquei pensando, gente, se a gente coloca o alicerce nessas coisas, vai cair, né? Então acho que é um pouco disso. Sim. Tá? Desculpa. O Ale pôs a mãozinha novamente? Sou eu, Carol. Carol. Pode falar, Carol. Dessa comunhão e confiança com o irmão, de andar junto. Porque às vezes a gente olhando a palavra de Deus, ok, ele fala, né? Ele meio que dá uma despertada. E o irmão vai lá e pá, né? É o caminhar junto também. É importante. Muito bem. Caminhar junto, né? Que você falou. O Fábio, você está levantando a mão, Fábio? Sim, está aqui, está levantado assim. Eu tinha atropelado ali, mas para mim a grande causa para mim é bem simples. É falta de amar a Deus. Quanto mais você se afasta, mais você vai ter a chance de ficar dentro dessa grande causa. Quanto mais perto, quanto mais cheio de Deus, menos chance. Então, assim, longe, com certeza você vai viver a sua vida de pecado, escravizadores e tudo mais. Agora, perto de Deus e se alimentando dela diariamente, com intimidade com Ele, a gente sabe a receita do bolo. Todos nós sabemos a receita do bolo. O negócio é praticar o discipulado
O negócio é você praticar a vida como discípulo, praticar o olhar de Jesus na vida do próximo. Porque é fácil, né? Você, como você disse, você olha o defeito, você olha o problema dos outros. É muito mais fácil. O difícil, a gente é cego para os nossos problemas. Então, Sim. quando você aponta para os outros, você muda o holofote para aquela pessoa. E todo mundo olha para aquela pessoa. Sim, E sim. não olha para você. Então, para mim, o grande problema é a ausência de Deus na vida dessa pessoa. Sim. Obrigada, Fábio. O André, gente, é o último agora, porque nós vamos continuar. Agora Pode sou eu, falar, rapidinho. Tá. Sou eu, Adel. Viu, Joyce? Cuidado com o que você deseja, hein? Ó. Pode falar. Não, meu rapidinho. Lendo esse texto, eu acho que seriam duas coisas. A gente realmente admitir que nós ainda somos pecadores, que a gente luta com essa ideia de que eu não sou tão pecador assim, e se submeter. Então, para mim, é admitir que eu sou pecadora e me submeter todo santo dia. Todos, ao Senhor, se submeter ao Senhor, claro. Sim. Que é o que fala no finalzinho, né? Você está negando, você está rejeitando esse poder, porque é Ele que nos transforma. E a gente ainda acha que a gente, não, eu vou conseguir, eu vou melhorar, você vai se esforçando, né? E às vezes a única coisa que o Senhor está pedindo é você admitir o seu pecado e se submeter a Ele para Ele fazer essa mudança, porque realmente na nossa humanidade não vai sair nada, né? Só pelo poder do Senhor. Obrigada, viu, Del? Qual que é o seu nome mesmo? Ainda, mas pode chamar de Del. Del. Obrigada. Se a gente for olhar na cada uma do que vocês falaram, juntando as ideias aí, todo mundo reconhece que o pecado começa com a causa, o pecado, mas nós reconhecemos que precisamos de Cristo, como o Fábio falou, precisamos estar perto dele. Agora, uma das coisas que a gente acaba esquecendo, que Jesus falou que é necessário haver um novo nascimento, né? Agora, imagina um bebê que nasce e deixa-se ao léu para se desenvolver sozinho. Não tem cabimento nós deixarmos um bebê solto, sozinho, e ele vai se virar. A gente sabe que não é assim na nossa vida, né? Pessoas que pegaram bebês aí, jogado na lata do lixo, né? A primeira coisa que a pessoa vai fazer, de repente, é pegar essa criança, ver se dá alguma coisa para comer, vai levar no médico, vai cuidar, vai poder realmente dar um banho, colocar roupa. Por quê? Porque é uma pessoa, é uma criança, é um bebezinho, uma pessoa indefesa ainda. E nós temos que entender que o processo na vida espiritual também é assim. As pessoas imaginam que só o fato de fazer uma oração, de ir à igreja, de ouvir uma mensagem, as pessoas conseguem copiar os ensinos na vida delas de uma forma natural e de uma forma automática. Mas não é assim. A gente imagina, e a igreja tem tido um problema sério, por quê? Porque a igreja tem visto esses problemas que eu falei para vocês. Por quê? Porque muitos membros ainda não sabem ou não decidiram seguir a Cristo de maneira comprometida. Por quê? Porque eles estão vivendo dessa maneira desobediente, se deixam moldar ainda pelos maus desejos de quando viviam na ignorância. Por quê? Porque ainda a igreja não está trabalhando em transformar os convertidos em discípulos. Se a pessoa não se identifica realmente como um discípulo de Cristo, é impossível a gente ensiná-la a viver conforme Cristo viveu e ensinou. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas que chegam na igreja, e eu tenho caminhado com mulheres, tenho visto isso, que muitas vêm, mas querendo resolver seus problemas, mas não aceitam
o fato de que precisa morrer para o eu. Jesus falou, se vocês quiserem ser meus discípulos, o que precisa primeiro? Negar a si mesmo. E se nós não ensinarmos isso para as pessoas, não vai ser automático que elas vão ter mudança na vida delas, nem elas e nem nós. Então, a gente é como se pegasse assim a criança pequena e fala assim, ó, você vai cuidar da família ali sua. A gente sabe que não é assim. Porque uma criança, ela precisa ganhar maturidade, ela precisa desenvolver para chegar até o homem adulto. Na vida espiritual, é assim. Às vezes as pessoas chegam lá e jogam a liderança de pequeno grupo como se ela está na igreja há uns 10, 20 anos, tá bom. Como se a pessoa fosse madura pela quantidade de tempo que ela está na igreja. E não é assim. Quanto que ela realmente tem sido mostrado na vida dela a maturidade realmente espiritual. Então, nós temos visto que a igreja tem subentendido, só pelo fato da pessoa estar indo na igreja, ou de ouvir um texto, ou de participar de alguma coisa, a pessoa já está pronta. E nós temos que perceber, queridos, que nós, seres humanos, nós precisamos de modelos. Vocês sabem como que é que os filhos, vocês que já são casados, que têm filhos, se você quer ensinar o seu filho a alguns bons modos de educação, você fala para eles, né? Ó, quando você chega na casa da pessoa, você fala com licença, você diz obrigado. Mas se você fala isso para o seu filho e você não faz, o que você acha que vai acontecer? Ele não vai fazer, ele vai ver o que você faz. Eu tenho um sobrinho menor, eu tenho um sobrinho de 6 anos, e ele vem aqui na minha casa nos domingos, assim, geralmente ele vem e tal. E aí, quando ele vai correndo no banheiro, eu sempre fico assim, Mateus, você lavou sua mão? Por quê? Porque a criança, ela precisa ser educada, ela tem que ser ensinada. A gente não pode subentender que ela vai no banheiro e vai lavar a mão na hora que ela sai do banheiro. A gente precisa ensinar. Então, na igreja, a gente tem que entender que o sistema precisa abrir maneiras ou abrir portas para que as pessoas sejam ensinadas. Entender, como a Yara falou, a sua identidade em Cristo. E vocês acham que as pessoas aprendem identidade em Cristo só lendo o material? Não é só lendo o material. Não é só ouvindo 300 mensagens por vídeo. Não é. As pessoas, elas precisam ver. As pessoas precisam ver exemplos. As pessoas precisam de modelos. E isso é um grande problema, porque tem muito pouca gente investindo de tal forma que seja modelo para outros. Então, vamos lembrar o seguinte, a igreja está aqui, Jesus deixou a igreja, quando ele saiu daqui, quando ele veio aqui, nós vamos pensar um pouco depois, um pouquinho para frente, e ele deixou bem claro qual era a missão da igreja. Ele falou, ide, fazei discípulos, formar novos discípulos, serem seguidores de Cristo. Se as nossas ações não promovem transformação, se não promove mudança na vida das pessoas, queridos, não adianta os prédios, não adianta o grupo, isso, aquilo, outro, os sermões, porque se não tiver tendo mudança na vida das pessoas, tudo que nós estamos fazendo, nós não estamos chegando na missão que Jesus deu. Podemos fazer muitas coisas, girando para um lado para o outro, nos esbaforindo com tantas coisas, mas se não promover
transformação, mudança nos relacionamentos, nas atitudes, nós não estamos alcançando a missão. A minha irmã, ela tem um problema na questão da tireoide. Então, ela foi fazer vários, porque ela estava engordando, aí estava tendo alguns problemas de saúde. Enquanto não se descobriu a causa, ela podia ficar sem comer açúcar, sem comer a farinha, sem comer não sei o quê. Se não soubesse realmente a causa, ela não estava tendo mudança. Então, o tratamento não estava alcançando o objetivo. E na vida espiritual, se nós não alcançarmos o alvo, que é levar pessoas, não o nome de discípulo, falar, eu sou discípulo, é a vida da pessoa. Se a pessoa não estiver mostrando mudanças de atitudes, nós não estamos alcançando o alvo como igreja, como ministério, de pequeno grupo, de seja o que for, de qualquer atividade da igreja. Então, queridos, eu estou querendo dizer isso para vocês, porque a grande comissão de Jesus, ele falou isso para nós, que é para a gente ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, o fazer discípulo envolve o batismo, quer dizer, o compromisso inicial da pessoa, identificando-se com Cristo, e também o ensinar a obedecer. Então, vamos supor, se eu, por exemplo, eu sei tocar violão, e alguém fala assim, Joyce, você me ensina a tocar violão? Eu falei, tá bom, eu ensino você a tocar violão. E aí eu falo assim, tá bom, André, eu vou te ensinar a tocar violão. E fica assim, ó, quando der, André, a gente se encontra para tocar violão, tá bom, André? Aí o André, tá bom. Ah, a gente vai se encontrar, André? Ah, acho que vai, mas que dia? Ah, não sei. Ah, tá. E vocês acham que desse jeito o André vai conseguir tocar violão? Não. A gente acha que discipulado, fazer discípulos, a gente vai fazendo assim, quando a gente conseguir se encontrar, quando a gente conseguir conversar. Se eu vou ensinar alguma coisa, eu preciso ser intencional nisso. Eu preciso marcar um encontro com o André, mostrar as notas, explicar como que funciona o violão, eu mostrar para o André como que faz para fazer o ritmo, eu preciso mostrar para ele, ele vai ter que fazer o exercício durante a semana, para a gente se encontrar e aí eu ver de novo se ele conseguiu captar aquelas notas, se ele conseguiu praticar, se ele não está errando naquelas notas. Se não for intencional, não vai acontecer mudança nenhuma e o André não vai tocar violão nunca. Na vida espiritual, se você achar que as pessoas vão mudar porque você está falando uma coisa, pode crer, não vai acontecer nada. Jesus está falando que essa grande comissão de fazer discípulo não é uma atividade extra quando puder. É algo que precisa ser o foco da igreja. É algo que tem que ser o foco da sua vida. Essa ordem é relevante não só para os pastores, coordenadores e líderes da igreja, mas é para todo cristão que realmente se chama discípulo de Cristo. Você precisa crescer para ensinar outros, para ajudar outros. Essa tarefa não é só para a liderança da igreja. Eu queria contar uma historinha que eu achei bem interessante, e isso até aconteceu comigo. Essa história que eu vou ler é para vocês visualizar essa questão. Mas até aconteceu comigo, mas eu vou ler aqui. Imagine que você vai sair de férias e vai ficar um tempo fora da cidade e então decide aproveitar que a casa vai ficar vazia para pedir para consertar um antigo problema no teto da sua casa, seu apartamento, seja o que for. Para isso, você contrata alguém que
possa fazer esse trabalho e recomenda ali especificamente a tarefa. Olha, fulano, eu quero que você conserte o teto. Eu quero que você conserte o teto, né? Então, vamos supor, o Fábio é um grande... ele é o engenheiro, ele vai... tem os seus empregados, eu falo, Fábio, eu quero que conserte o teto do meu apartamento. Depois de alguns dias, né, você vai, viaja, passeia, aí você volta para sua casa e o empregado, né, do Fábio o recebe sorridente à porta. Aí você entra em casa com a expectativa de ver, enfim, consertado aquele problema incômodo do teto. No entanto, encontra todas as outras coisas mudadas. A sala está mudada, pintaram a parede, tiraram os móveis do lugar. E o empregado está bem feliz lá, falando, nossa, eu fiz tudo isso aqui. O que parece para você? Não ficou bonito do jeito que eu fiz? E aí você percebe que a pintura estava um pouco... Ele falou assim, olha, a pintura estava velha, então eu pintei todos os cômodos. Também notei que o sistema elétrico era um pouco antigo e por isso eu reforcei todo o sistema de cabos. O piso de madeira estava sem brilho, então eu poli por completo. E você, perplexo, só consegue perguntar. E em relação ao teto, o que você fez? Você conseguiu consertar? Aí o empregado imediatamente começou a se desculpar. Bom, sabe o que é? Infelizmente, eu não consegui consertar. É que tinha tantas outras coisas para fazer que eu não tive tempo. Caramba, eu tô na roça, viu? Aí, Fábio, eu vou processar você. Tá bom. Não, e aconteceu isso com meu marido, a gente era recém-casado, o nosso apartamento teve uma infiltração e como eu sou de Votuporanga, interior de São Paulo, eu morava no sul, em Porto Alegre, né? Aí a gente falou assim, bom, como tinha só um banheiro no nosso apartamento lá em Porto Alegre, a gente falou assim, vamos pedir no período das nossas férias para o homem fazer o conserto. Só que ele não fez outras coisas, não. Só que ele não fez. Ele falou que ia fazer e não fez, entendeu? Cheguei de viagem, cadê o negócio consertado? Ele falou que ficou enrolado, que não sei o quê, e não fez. E a gente só tinha um banheiro. Aí como que nós fazíamos para tomar banho depois, né? Então foi uma confusão, né? E olha só, gente. Jesus falou para a gente fazer discípulo. Aí quando Jesus voltar e perguntar dessa tarefa, e ele perguntar para o Andrés, para a Yara, para o Fábio, para o Gustavo, para cada um de nós aqui, quem que você discipulou? Quem que você está discipulando? Quais pessoas foram incentivadas na transformação por Deus em crentes maduros, multiplicadores da graça? Porque você um dia se apegou a essa pessoa, gastou tempo com ela, permitiu que Deus usasse sua vida como exemplo. O que você vai responder? Ai, Senhor, sinto muito, mas é que tem tanta coisa para fazer, tantas responsabilidades, tantas urgências, que eu não tive tempo para isso. Infelizmente, muita gente entende o discipulado de maneira muito extra. Muito assim, tem gente fazendo. Ai, meu Jesus, se vocês soubessem como tem gente fazendo. Olha só, aí eu chamei a grande omissão. No lugar do plano de Cristo, aquilo que Jesus pediu, né? A igreja está substituindo fazer discípulo por faça convertidos. Pronto, quem fez oração, entregou lá a sua vida a Jesus e tal, está indo na igreja, vai no coral, faz isso, aquilo, outro. Pronto. Mas na vida ela não tem compromisso. Em vez da gente falar para batizar com realmente um compromisso com Jesus, a gente fala assim, bom, ela se tornou membro da igreja, tá tudo certo. E a gente omite essa questão do que realmente é ser seguidor de Cristo. É a tarefa de instruir os convertidos num processo que os fará cumprir cada vez mais os ensinos, as orientações de Cristo. É como assim eu pegar meu sobrinho, ensinar meu sobrinho como que é que faz para lavar a mão,
depois do banheiro, depois que ele se limpa, tem que dar descarga. Essas coisas são cansativas para os pais, claro, mas a gente precisa ensinar na vida normal do dia a dia nosso. Mas a gente tem visto que até isso os pais não estão mais... Tem gente que não se preocupa mais com isso, né? Mas na vida espiritual, a gente precisa de instrução. E instrução não é mandar ler um monte de livros, e um currículo enorme. Nós precisamos de caminhar juntos. Nós precisamos de investir na vida de pessoas juntos. E isso está sendo uma grande missão da igreja. O que eu quero falar para vocês, nesse tempo, nós estamos aqui, são quase 10 horas, né? Meu propósito com isso é inspirar, despertar pessoas da nossa igreja. Vocês são pessoas que estão, eu não sei se todos aqui lideram pequenos grupos ou se vão liderar pequenos grupos, mas ajudar cada um de nós a se acordar desse esquecimento, dessa omissão, e realmente olhar para nós e olhar e ver, eu realmente sou um verdadeiro discípulo de Jesus maduro. Eu tenho realmente mostrado com a minha vida esses valores que mostram a diferença nesse mundo. Eu posso, de tal forma, investir e fazer outros discípulos que se tornem maduros também para a glória de Deus? Como que eu e você, como que nós estamos em relação a isso tudo que eu falei? Alguém gostaria de falar para eu passar para outra parte? Tem alguma coisa do que eu falei que isso tem, que te chamou a atenção, alguma coisa? Ou eu estou chovendo no molhado? Não, eu acho que tudo que você está falando nos remete, voltando, né, para a questão da grande comissão e da responsabilidade que nós temos, né, enquanto cristãos de realmente viver a palavra, né, porque é o que você falou, né, não é só uma questão de você falar, mas é de você viver verdadeiramente, né, para você ser um cristão. Primeiro, acho que é o primeiro ponto. E eu acho que a coisa maravilhosa da palavra, se você olhar a segunda parte lá do versículo, né, acho que ou enfim, né, no 28, ele fala que ele estará conosco até a consumação dos séculos, né? Então ele nos comissionou, mas ele simplesmente não disse, então tá, né, pessoal, vão, porque eu já fiz a minha parte, né? Sim. Às vezes a gente vê muito isso, né? Não, ele está com a gente, entendeu? Sim. Ele nos comissiona e a palavra está conosco, a palavra que é viva e eficaz, está constantemente, né? Não é uma coisa que a gente não tem essa responsabilidade. Então, isso para mim é maravilhoso, porque eu sei que ele está comigo, né? Então eu posso contar com ele. Com então, ele, né? Então, assim... eu tenho que realmente, como acho que todos já falaram aqui, né, todo esse processo que a gente passa, né, a metanoia, a mudança, você joga para trás, né, aquilo ficou para trás, né, porque hoje você é uma nova criatura. Então, acho que é essa coisa que é maravilhosa, que as pessoas têm que ver em você, né, não que você seja, não é você, né, tem que tomar cuidado também, né, que não é sobre você, é sobre ele, né, é um relacionamento... porque outro dia veio uma coisa incrível, né, que eu não sei, gente, desculpa, mas é a cruz, o nosso relacionamento vertical com Deus, na verdade, ele sustenta os nossos relacionamentos horizontais, né, que a gente vê isso como um todo, né, então eu acho muito interessante essa questão da própria cruz, né, como esse relacionamento vertical com Deus, ele tem que ser saudável, de tudo que já foi falado, né, que eu não quero me alongar muito, mas eu acredito que o que você está falando é muito importante e eu acho que a gente tem que ter isso nas nossas mentes diariamente, né? Sim. Porque o evangelho, ele pega todas as coisas, né? Yara, isso daí é muito importante, que a causa de daqueles sintomas da igreja está no fato de nós não fazermos discípulos. Porque está faltando pessoas de modelos para servir de modelos aos outros.
Sim. Então, aqui está a responsabilidade que Jesus está deixando para a igreja, e não vai falar igreja, o pastor Lisânias ou o pastor Humberto, eles estão envolvidos, mas cada um de nós que somos a igreja é responsabilidade nossa. Então, se os sintomas que estão aparecendo na igreja estão mostrando a falta que nós estamos fazendo. Quantos de nós estamos realmente preparando-nos e nos investindo a nossa vida para ajudar o outro nisso, a servir de modelo para isso? É como se eu pegar e falar assim, ó, Camila, o Felipe faz a comida, mas eles nunca me viram fazer, eles não sabem nem como fazer. Eu pego um caderno e falo assim, ó, tá aqui minhas receitas, faz a comida. E deixa eles lá sozinhos. Então, assim, a gente acha que as pessoas vão ter mudança simplesmente porque elas um dia fizeram o curso de batismo e pronto. Elas são membro da igreja e ponto. E não é, gente, se não tiver investimento de ensinar, de estar sendo modelo para cada um nessas mudanças, não vai acontecer assim. E aí os sintomas vão aparecendo cada vez mais. Quantas pessoas nós estamos vendo hoje? Claro que a pandemia intensificou alguns problemas da igreja, mas esses problemas já estavam. Então, Deus está mostrando para nós, olha a urgência da situação. A Lê pediu, ou a Lê ou a Carol pediu para falar? Oi, sim, Oi. sou. Só queria colocar uma questão que eu não sei se você vai tratar daqui a pouco, mas é o perfil um pouco do que você falou um pouquinho, o perfil um pouco do discipulador. Eu, durante a minha juventude, eu fiz um discipulado muito próximo com o pastor da igreja que eu estava. Foi muito bom, muito produtivo, e é mesmo aprender. Só que, ao passar do tempo, a igreja foi tomando um outro perfil, e o discipulador não queria que eu me tornasse um discípulo de Jesus, ele queria que eu me tornasse um discípulo dele. E aí a gente tudo que ele fazia, inclusive coisas que eu não concordava, entendeu? Como ele, né, dentro de casa, o jeito que ele lidava com o dinheiro, o jeito que ele lidava. E isso é um risco muito grande, né? De tá falando de não ter pessoas preparadas para discipular. Sim. E você se preparar para isso. Isso mesmo. Esse é um grande problema. Eu já vi pessoas que achavam que a ideia é você seguir a minha opinião. Não é a minha opinião. É o que a palavra diz, né? Então, isso aí é algo que entra no treinamento para discipuladores, tá certo? E eu sei que vocês não vão sair discipulando se não forem também treinados. Não é do nada, tá certo? O que eu estou fazendo aqui primeiro é despertar a necessidade que tem, certo? O Andrés ou a Adel vai falar? Eu vou falar. Tudo que você trouxe até me remeteu também ao seguinte, a Bíblia fala muito de ovelhas e o seu pastor, né? Eu acho interessante que, às vezes, eu vi também uma explanação dizendo que quem produz ovelha é a ovelha, não é o pastor. O pastor só conduz. Tá, né? Certo. E hoje em dia, a gente está muito acostumado com terceirização, não dizendo alusivo ao que você colocou quanto ao pedreiro que não fez o remendo no seu teto, não é isso. Mas eu acho que a ovelha tem que produzir ovelha. E para isso, nós temos que ser modelos, né? Sim. Temos que nos expor, temos que reconhecer nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, para que o outro veja o que o Cristo fez em nós, né? O que Cristo está fazendo em nós, né? Seria uma ação itinerante, né? Então, eu acho muito interessante o que você está trazendo, que nos remete também a sempre refletir como que a gente pode levar isso também aos outros. Eu acho isso muito importante também, né? Isso. Porque hoje em dia, a maioria das igrejas está assim, leva uma pessoa que conheceu você um pouco, leva para a igreja para ele aceitar Cristo lá na igreja. Terceirização, né? E não que lá não possa ser dessa forma, mas eu acho que o nosso testemunho fala muito forte, né? Isso. Na verdade, é uma boa ilustração, né, da ovelha que reproduz ovelha, né, seguindo o mestre, né, o pastor, né? É bem interessante, André. E realmente, as pessoas estão achando que quem é pago lá na igreja que faz esse trabalho. E não é.
nós precisamos capacitar os membros da igreja para que eles possam fazer também a tarefa e a responsabilidade que Jesus deu para todos. Não é só para alguns, é para todos, né? Então, seguindo aqui, eu queria, então, já que nós falamos sobre a urgência dessa necessidade, dessa importância de fazer discípulos, como Jesus falou, nós vamos passar para agora uma parte, e se não der para passar toda hoje, nós vamos fazer na segunda aula no segundo encontro. E a gente vai começar a observar, e agora vocês vão pegar a Bíblia, porque eu não copiei aqui, vocês vão pegar a Bíblia, porque nós vamos ver alguns textos para a gente ver como é que Jesus fez. Como que Jesus fez a questão do discipulado. Primeira coisa, antes de ler a Bíblia, eu queria dizer para vocês uma coisa que é muito interessante. Jesus, ele discipulou. Ele não tinha um plano B. Ele não fez de outro jeito. Ele só tinha esse plano. E ele ordenou a gente fazer o mesmo. Isso daí, só isso já é um forte fundamento para a gente entender que é algo que Jesus quer. Por isso que nós vamos observar como ele fez. E pelas ações de Jesus descritas na Bíblia, nós podemos observar que ele tinha uma estratégia, escrevi intencional, tá? Depois vou corrigir aqui. Podemos observar que Jesus, ele realmente foi intencional. Quando ele foi escolher aqueles homens, ele teve um tempo para orar, ele falou com Deus durante a noite toda, ele conversou para começar a convidar, fazer aquele chamado àquelas pessoas. E ele tinha momentos, quando você vai vendo nas narrativas dos evangelhos, que Jesus, ele parava, quando ele falava algum ensino, ele fazia algumas questões intencionais com os discípulos, porque ele queria passar o ensino de maneira bem prática para os discípulos. Nós vamos ver isso um pouquinho no texto bíblico. Outra coisa, com isso tudo, Jesus deixou o exemplo da sua estratégia para alcançar seu povo. Hoje em dia, a gente vê tantas maneiras que as igrejas estão inventando e esquecendo daquilo que Jesus fez. Jesus fez de maneira bem clara e específica, e nós vamos observar isso agora. Vamos ler João 17, 1 a 8. Abram suas Bíblias aí. João 17, 1 a 8. Preste atenção nessa oração que Jesus fez. João 17, ele já tinha feito a Páscoa, o lava-pés. E aí, depois que ele fez a Páscoa, ele começou a preparar os discípulos, porque ele sabia que já estava na hora de chegar à crucificação. E aí ele vai preparando os discípulos, falando que era necessário que ele fosse, mas que ele ia mandar o Consolador, tal. E depois ele faz essa oração ao Pai. Então, preste atenção, porque nessa oração, vejam o que Jesus falou, e depois nós vamos pensar nessa pergunta que eu coloquei aqui. Quais são algumas coisas chaves que Jesus fez para realizar a sua obra, que a ele foi conferida por seu Pai? Vamos ver o que ele falou. João 17, 1 a 8. Quem pode ler para mim, fazendo um favor? Eu posso ler, se você quiser. Pode ler. Tá. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daquele que lhes deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, contemplando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti,
para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Obrigada. Olha só nesse texto. Jesus está falando com o Pai. Pai, chegou a hora. Ele sabe que está chegando a hora da crucificação. E ele fala, glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Aí ele fala assim, ó, versículo 4. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Que obra que ele completou aqui? Ele falou assim, eu completei a obra que me deste para realizar. A gente sabe que ele não tinha morrido aqui. O que é essa obra que ele completou? Eu entendo que ele veio trazer o reino, né? Ao Jesus, ele veio anunciar o reino, que era uma das principais missões dele, era isso. Ou não sei se é isso que você está pensando. Não está errado, Yara, não está errado, tá dentro. Mas o que é que ele completou? Ele está falando de quem aqui? Pensem no que ele está falando aqui. De quem que ele estava falando com o pai? Joyce, é a Kátia. Ele fez os discípulos, é isso? Seria isso? Ele está falando dos discípulos. Olha só, ele falou treinou aqui. cada um deles, para que eles expandissem, né? Quando ele se fosse, ele treinou os discípulos para que quando ele se fosse, estes expandissem o que ele já tinha ensinado a eles. Ele falou que a obra dele tinha sido terminada aqui, ó, completando, eu te glorifiquei, completando a obra que me deste para realizar. Ele estava falando em relação aos discípulos. Olha só o que ele falou. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Quem que é esse que Deus deu para ele? Quem são esses que Deus deu ao Pai, a Jesus? Os discípulos. Foram os discípulos. E aí depois ele fala assim, ó, eu te glorifiquei, no versículo 4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Aí ele fala assim, ó, eu revelei teu nome, no versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Quem que é esses aqui? Também os discípulos. Isso. Não? Então, a obra que ele realizou aqui, às vezes a gente confunde que é a morte e ressurreição, mas ele não tinha ainda morrido, nem tinha ressuscitado. Sim, ele estava orando, sabendo que estava finalizando o tempo dele na Terra. Isso. E que pessoas que ele havia treinado, né? Isso. 12, né? Tirando Judas, né? E atrair ele. Fosse expandir e falar do amor dele para outros. Você vê que ele, isso mesmo, ele está falando aqui, tá certo, Kátia, que ele estava acabando, ele tinha terminado, já estava a Páscoa, ele estava falando para os discípulos que chegava a hora dele ir, e ele está falando com o Pai aqui, eu te glorifiquei na terra, fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Certo? E ele mostrando que a obra que ele tinha era realmente fazer discípulos, de ensinar os discípulos. E agora ele já estava podendo deixar esses discípulos com a missão. Ainda ele ia dar a missão para eles, comissionando depois da ressurreição. Mas aqui ele está mostrando bem claro para nós que ele fez o que ele tinha para fazer, que era instruir, ser modelo para os discípulos. Olha que interessante. E quais são as coisas chaves que Jesus deixa claro que ele fez pelos discípulos aqui? Quais são os verbos que mostram ações bem claras que ele fez?
Veja os verbos que são as dicas, os verbos das ações que Jesus fez. É conhecer a Deus, que é o único e verdadeiro, é isso? Aonde que está? É no versículo 3, porque ele está falando da vida eterna, né? Conhecer a ti, que é o único e verdadeiro Deus. Ele fala que ele o glorificou. Fazendo a obra, né? Fazendo Mas a obra. o que é que ele fez para realizar a obra agora? A obra. Revelou o teu nome? Isso. Revelou o nome. Revelou o teu nome àqueles. Olha só, eu mostrei Deus, eu mostrei o Senhor para aquelas pessoas. E que mais que ele fez? Ele revelou o nome àqueles que me deste. Transmitiu as palavras que me deste. E guardou. Que mais? Que mais? Fiquei na terra. Tá, esse glorifiquei na terra é a ação da obra que ele fez. Agora eu estou perguntando, vamos supor, para eu fazer a minha missão, o que eu fiz? Quais são as ações que Jesus fez para alcançar, para completar a obra dele? Manifestei o teu nome aos homens. E isso que é o revelei o teu nome, manifestei o teu nome a eles, mas tem outra coisa aí. Para que eles obedeçam. Palavras que eles aceitaram. Transmitir a mensagem, na NVT, tá? Transmitir no versículo 8, a mensagem que me deste e eles a aceitaram. Então, Jesus, o que ele fez? Ele mostrou Deus, os valores de Deus, tanto que ele fala assim, e eles obedecem a tua palavra. Então, Jesus fez o quê? Ele revelou a Deus. Você vê que interessante? Ele falou assim, eu revelei o teu nome. E agora essas pessoas obedecem a tua palavra. E ele transmitiu a mensagem e eles aceitaram e creram que o Senhor me enviou. Olha aqui que ele fez. As ações principais que Jesus fez. Ele revelou a Deus, mostrou Deus, os valores de Deus, os ensinos de Deus, os princípios de Deus. A tal ponto que os discípulos começaram a obedecer. E ele transmitiu a mensagem de tal forma que os discípulos aceitaram a palavra e aceitaram que Cristo foi enviado pelo Pai. Olha só, então essas são a obra que Jesus fez. O que ele mostra? Ele não está mostrando aqui, ó, como o Alexandre falou, né? Que o discipulador dele queria que ele seguisse os seus passos. Não. É seguir os passos de Deus. A missão é levar as pessoas a conhecer Deus, os valores de Deus, os ensinos de Deus. Crer em quem Jesus é, o que a palavra de Jesus revela. Vocês estão percebendo? A obra que Jesus realizou. Sim. E é bem interessante que a missão que ele tinha que fazer enquanto vida aqui era isso. Investir na vida de homens, investir na vida de alguns homens. Jesus, se vocês pararem para observar, Jesus não ficava muito tempo fazendo grandes sermões para grandes multidões. Se você for olhar bem o tempo de ministério de Jesus, ele investiu mais tempo com os discípulos. Ele teve momentos que ele fez ensinos para as multidões, mas você não vê todo o tempo ele dando ênfase para as multidões. Ô, Joyce. Oi. O André está com a mão levantada já faz um tempo, eu não sei se vocês querem falar ou a mão ficou levantada. Desculpa. Você quer falar, André? Não, acho que ele esqueceu, né? Tá certo. Então, queridos, essa é a chave daquilo que Jesus fez. Vamos ver o seguinte versículo, Marcos 1:17, e outra pessoa abre em Marcos 3:14. O primeiro é Marcos 1:17, é isso? Isso, está na tela. Marcos 1:17. E o outro é o Marcos 3:14. O 17 já abri aqui. Pode ler, então. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Repita novamente.
E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Obrigada. Agora, outra pessoa, leia o 3,14 de Marcos. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Obrigada. Se alguém puder ler esse texto de Marcos 3,14 na NVI, eu gostaria, porque eu queria usar um verbo que tem na NVI. E escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Ótimo. Olha só. Vocês veem no 1,17, quem que leu? Eu não vi o nome. Valê. Hã? Valê. Ah, tá. Marley? Não. O Alessandro. O Ale. Ah, Alessandro. Desculpa. Que ele emendou uma coisa, o Ale. O Ale. Oh, eu tô É o ficando Ale. surda, viu, gente? Acho que eu tô igual minha mãe. Desculpa, viu? Ai, meu Jesus. A minha mãe já usa aparelhinho. Acho que eu vou seguir, viu? Sei não. Bom, olha só. No 17 que o Ale falou, o verbo... O que é a estratégia que Jesus fez para buscar fazer a missão que ele tinha, que era a obra que ele realizou, investindo na vida de discípulos? Qual é a estratégia que ele usou aqui, Alexandre? O que ele fez? Ele primeiro chamou, né? Ele convidou ele, falando: vem, sigam-me. Ele chamou e deu uma ordem, não deu? Sim, sigam, e depois ele dá uma consequência. Ele fala: Isso. sigam, que depois disso vocês vão ser pescadores de homens. Isso. Primeiro ele chama e fala uma ordem: sigam-me. Jesus, ele não está chamando para qualquer coisa. Ele está chamando para pagar um alto preço, porque fala assim, é para me seguir. Não é para fazer do teu jeito. É para vir junto de mim, para estar perto de mim. Que foi o versículo que eu não sei quem que leu, mas é Marcos 3, 14. A pessoa que leu na NVI, quais são as ações estratégicas de Jesus aí? Ele escolheu os 12, designando os apóstolos. Então, ele já ele definiu esses 12 como apóstolos. Sim. Para que estivessem com ele, né? E depois eles iam ser enviados para pregar. Vocês estão percebendo? O verbo estivessem com ele. O que é estar com Jesus? O que era isso, gente? Era absorver tudo que ele tinha para ensinar e depois para ser realmente a voz do próprio Jesus para disseminar o que ele tinha ensinado. É isso que é interessante. Estar ao lado é você conhecer, é você de tal forma ter uma intimidade que você vai observando os valores. Por exemplo, eu estou vendo o Andrés com a Del aqui, né? São marido e mulher, né? Então, eles já têm uma caminhada junto, eles já percebem quando um ou outro, às vezes, está triste por alguma coisa, ou quando, às vezes, está muito alegre, eufórico. Eu percebo, nós aqui com minha família, né? Nós somos em 4, meu marido, Marcelo, a Camila e o Fê. Aí a gente faz devocional à noite juntos, né? E tem dia que meu marido está mais cansado. Aí ele faz oração, tudo para dentro, assim, Senhor Jesus, obrigado, não sei o quê. Aí a gente fala assim, nossa, o pai está cansado hoje. Aí quando ele está feliz, aí ele disserta na oração e fala, porque ele está mais, acho que empolgado com alguma coisa, ou ele não está cansado. A gente, até os meus filhos, assim, mãe, hoje o pai está cansado. Porque a oração é assim, isso aqui. Então, a intimidade nos faz
perceber como um é, como que tá e tudo. E Jesus falou assim, ó, venham, sigam-me. Então, primeira coisa, ele chama e coloca um alto preço de você realmente vir andar com ele. Agora ele fala, ele designou para apóstolos para que estivessem com ele primeiro. É investimento. Então, como que Jesus fez isso? Ele teve tempo com esses homens, ele andou com eles. Jesus, ele fez, por exemplo, perguntas difíceis para, às vezes, fazer os discípulos pensar naquela situação. Ou, às vezes, Jesus falava assim, vai lá e faz tal coisa. Os discípulos falavam assim, mas como assim que nós vamos dar comida para esse povo todo, Senhor? Aí Jesus chama atenção, porque Jesus quer mostrar o poder dele para aqueles discípulos. Aí Jesus faz o milagre lá dos pães. Aí depois Jesus fala assim, agora vocês vão recolher esses pães, tudo. Então, as tarefas são constantes ali, e Jesus vai trazendo eles para perto, para eles entenderem quem Jesus era, qual era o poder dele. Até o ponto que ele falou assim, agora sim, eu posso enviá-los. Então, Jesus não ficou aqui, ele ficou 3 anos com eles, né? E depois envia. Agora, vamos lá para o último texto que nós vamos pensar hoje, e depois eu vou fazer umas perguntas pessoais aí para vocês pensarem durante a semana, tá bom? Vamos lá, Mateus 28, que é a grande comissão, mas eu queria fazer essas perguntas para vocês aí. Mateus 28... 18 e 20, a 18 a 20. Posso ler? Pode. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, todo o poder é dado no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. É a Carol que leu? Ou a Kátia? A Kátia. A Kátia, né? Kátia, você leu em qual versão, Kátia? Revista corrigida. Ah, tá certo. Se a gente parar olhando para esse texto aqui, nas ações que Jesus fez, porque nós estamos observando o que Jesus fez, né? Então, desses textos que nós fomos vendo aí de João, a oração que Jesus fez ao Pai, depois agora de buscar os discípulos, o chamado e a intenção dele que estivessem com ele. Agora, aqui no versículo de Mateus 28, quando ele já dá a comissão, mas vamos observar como que Jesus deu exemplo dessa estratégia aos seus discípulos, antes de dizer a eles para fazer o mesmo. Como vocês percebem que Jesus deu o exemplo? Ele mostrava nas suas ações, na sua fala, nos seus gestos, no seu ensinamento, nos seus sermões, quando ele falava às multidões, quando ele corrigia, né? Pedro foi um dos discípulos mais corrigidos, porque ele tinha aquele anseio, né, de agradar Jesus. Eu acredito que foi com a intimidade mesmo do dia a dia. Isso, essa palavra, ela implica em quê? Você ter intimidade implica em quê? O que precisa para ter intimidade? Conviver, caminhar juntos, observar, né? Ser obediente também em algumas, no caso assim, se for um exemplo de pai e filho, né? Que a gente reflete as nossas ações aos filhos, né? Os nossos filhos aprendem muito mais com os nossos gestos e ações do que com o nosso muito falar, né? Nós mulheres falamos mais, né? Eu falo muito em casa. E eu percebo que quando eu faço os meus filhos pensarem no sentido de falar assim, eu faço isso com seu pai, eu faço aquilo, eu maltrato, eu respondo,
E eles falam, não. Falei, Sim. então por que vocês vão fazer isso um com o outro que são irmãos? Um exemplo, né? Entendi. E eles entendem, né? Vendo o que nós fazemos, o que nós vivemos no dia a dia, né? Embora, lógico que por conta do pecado, aí são afloradas coisas no dia a dia que a gente vai ensinando, né? Sim. Na nossa vida e na vida deles, né? A gente vai melhorando. Jesus, isso que você falou, Kátia, realmente o que implica? Passar tempo, estar juntos, de maneira intencional, no sentido assim, não é só porque você está, como eu falei para você, se eu for falar para o Andrés que eu vou ensinar violão e ficar falando assim, olha, eu vou te ensinar violão, se ele não vê, se eu não passar tempo de investir com ele não vai aprender, certo? De estar junto, né? E na vida, como são coisas de vida, implica realmente nós conversarmos sobre a vida, vermos como nós estamos lidando com isso, como o Senhor tem nos motivado a isso, né? Como é que Ele trabalhou esse ponto na minha vida para eu ajudar por exemplo, se eu estou caminhando com a Yara, às vezes ela está enfrentando uma situação que talvez eu já tenha passado, e eu falo, Yara, olha, eu tenho vestido assim na palavra de Deus, está mostrando assim, muitas vezes eu lutei com isso, como que foi que eu venci nessas questões, ou como que eu tenho trabalhado isso na minha vida. Então, ela vai vendo modelo naquilo que eu estou fazendo, como eu estou lidando com isso, certo? E isso, gente, a gente não alcança em sermões, em leituras apenas de livros, porque você precisa ver. O exemplo vendo, são as ações, são investimento de tempo, certo? Passando para outra pergunta, como que Jesus pegou esses homens comuns e os transformou em discípulos? Porque a gente sabe no texto da Bíblia que, por exemplo, quando Jesus foi embora, que subiu aos céus, aquelas autoridades que pegaram Pedro, João, eles falam na palavra, percebiam que eles tinham estado com Jesus. Eram homens comuns, simples, mas que foram transformados por Jesus. Como que Jesus pegou esses homens comuns? Como que vocês percebem isso no que vocês já conhecem da palavra? Como que ele escolheu, como que ele pegou esses homens? Cada um, não sei se é isso, né? Mas ele escolheu cada um na sua atividade, não sei se é a palavra certa, na sua característica, na sua personalidade, né? Cada um era diferente do outro, né? Cada um tinha uma coisa assim para aprender diferente. Ele ia tratar e moldar cada um de forma diferente, apesar de estar ensinando uma mesma coisa, cada pecado, vamos dizer, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas acredito que sim, ele foi tratando através dos ensinamentos que ele dava e da vivência que ele refletia. Certo. Na questão do pegar homens comuns, sim, cada um com as suas características e depois foi trabalhando nisso, mas vocês percebem que a primeira coisa que ele pegou para pegar esses homens, o que ele fez? Ele gastou um tempo orando ao Pai. Ele também mostrou dependência de Deus. Ele poderia simplesmente, ele falou assim, eu sou Deus, eu vou escolher. Primeira coisa. Ele mostrou humildade, né? Ele mostrou submissão ao Pai em todo o tempo que ele esteve aqui na Terra. Ele mostrou que ele se colocou humilde ao papel dele aqui na Terra e mostrou para nós que mesmo ele sendo Deus, ele realmente dependeu do Pai para escolher esses homens. Primeira coisa, ele orou, ele investiu tempo pedindo para Deus mostrar as pessoas. Às vezes, gente, a gente toma decisões muito precipitadas, a gente não busca Deus na direção,
A gente acha que, o Gustavo pediu para eu fazer, então eu vou lá e faço, porque eu quero ser bonzinho, eu quero mostrar que eu sou, assim, ativo. Mas é o que o Pai está pedindo para você mesmo agora, nesse momento, isso. Você para orar, para perguntar realmente a Deus. Então, a primeira coisa que Deus fez, que Jesus fez, foi orar ao Pai. Foi se submeter à autoridade do Pai. Depois ele passou tempo nos estudos, a gente, pelo que a gente vê no contexto da história bíblica, Jesus, ele não foi chamar Pedro sem conhecer nada de Pedro. Ele já tinha investido um tempo andando ali, mais de 1 ano naquela região. Ele ficou olhando e observando pessoas que tinham um coração mais ensinável. Antes eu não sabia, mas pelos estudos, o pastor, que eu tenho um material que eu fui estudando, ele fala que Jesus, quando ele foi chamar esses discípulos, ele já tinha passado ali naquele tempo, naquela região, mais de 1 ano. E ele observou aqueles homens que ele chamou mais tempo. Não foi do nada. Ele viu naquelas pessoas um coração ensinável, um coração disposto realmente a deixar tudo e seguir Jesus. Oi, Ale ou Carol? Oi, sou eu. Eu queria provocar aqui uma pergunta. É o seguinte, Jesus lidou, né, a gente vê Jesus lidando, né, nos evangelhos com 3 tipos de público. A multidão que conheceu Jesus, se alimentou ali do pão do peixe, foi curado, foi embora, mas não se tornou discípulo. Sim. Nós vemos ovelhas, né? Sogra de um, cuidava de outra pessoa, tal. Não sabemos se tornou discípulos ou não. E depois, diretamente, os discípulos. Né? E dos discípulos tinha 3, ainda que era mais íntimo ali, então teve um tratamento mais de perto. A pergunta é, jogando para a igreja, nós temos que esperar que todos se tornem discípulos dentro da igreja, façam discipulado, participem disso, ou nós vamos sempre ter esses 3 públicos convivendo, e isso também é propósito de Deus. Deus, ele quer que a gente faça discípulo, mas ele quer também que a gente converta pessoas a ovelhas e pegue esse pessoal da multidão. Você está entendendo um pouco a minha colocação. A pergunta é se todos vão ser um dia, ou o propósito de Jesus é que todos se tornem discípulos, esse de andar junto, ou vão ser alguns escolhidos, como ele fez, nós vamos um dia ter pessoas que nós vamos escolher, mas eles não vão atingir a igreja toda. Como você vê isso? Alexandre, nós vamos trabalhar um pouco isso na outra aula, mas é o seguinte, a gente sabe que dentro da igreja, a ideia é que dentro da igreja nós temos joio e trigo, então tem isso, tá? Agora, a ordem que Deus deixa para a igreja é de que todos façam discípulos. Agora, alguns vão ser discipuladores realmente assim treinados para liderar realmente em grupos pequenos. Mas nós vamos falar um pouco isso na outra aula, que você pode ser um discipulador contribuindo de algumas formas também de maneiras indiretas. Por exemplo, tem uma historinha que é interessante, que, por exemplo, os bombeiros. Não é todo bombeiro, um dirige o carro, o outro é o que apaga o fogo. Todos têm uma missão, salvar vidas e apagar incêndios. Mas alguns vão coordenar lá da casinha, o outro vai dirigir o caminhão e o outro é o que vai realmente lá apagar o fogo, pegar a mangueira, vai lá ou vai ajudar. Então, nós temos uma missão, tá certo? Uns vão ajudar numa coisa, outros nas outras, certo? Agora, não quer dizer que você talvez não vá ser um discipulador treinado no sentido de estar com um grupinho. Às vezes você vai ser um discipulador de um amigo seu, entendeu? De uma pessoa que você está investindo de maneira intencional, porque a Bíblia fala para todos nós fazermos isso. Mas, por exemplo,
A gente sabe que não é todo mundo líder de PG. A gente sabe que não é todo mundo que vai ser o missionário que vai lá na África. A gente sabe que não é todo mundo que vai para o seminário fazer um curso para ser coordenador ou pastor, ou sei lá o que for, educador cristão. Mas todos nós vamos contribuir de alguma forma para a missão geral. Entendeu? Deu para entender? Entendi. Agora, aqui, a ideia que Jesus fez, ele deu essa ordem que nós precisamos investir de alguma forma na questão de estar levando pessoas a serem seguidores de Cristo de maneira comprometida. Okay. Certo? Okay. Depois nós vamos falar mais isso na outra aula, tá? Tá? Agora, falando só na questão que Jesus, já são 10h41, Jesus pegou homens comuns e os transformou em discípulos. Primeira coisa, ele orou para selecionar esses homens. Ele investiu tempo para conhecer corações disponíveis, corações ensináveis, que estão dispostos a pagar o preço. E aí ele chamou essas pessoas, né? Ele a chamou com um alto preço. Ele não ficou, por favor, venha andar comigo. Não. Jesus falou assim, venham e siga-me. Jesus não ficou fazendo aquela coisinha de você ficar, não, como se fosse pelo amor, eu preciso cumprir essa missão, vem me seguir. Não. Jesus, ele pôs o preço alto e quem for vai ser, né? E ele foi, chamou aquelas pessoas. E a última pergunta aqui. Com que meios ele ensinou a observar tudo que tinha ordenado? Aqui vai entrar um pouquinho aquilo que a gente já falou no ponto inicial. Mas quem poderia me reforçar a ideia aqui? Com que meios? De que maneiras Jesus ensinou a observar tudo? Pense nas ações de Jesus. Andava junto, né? E levava para tudo quanto é canto. Ele andava junto, levava para tudo quanto é canto. O que mais vocês acham? Desafiava com situações. Tá meio baixo o som. Eu não estou ouvindo vocês. E desafiava também. Desafiava. Né? Muito bem. Eu coloquei aqui, então, para finalizar, quais são os atos que Jesus fez? Ele estava regularmente com seus discípulos, fazendo modelo. Jesus chamou a assumir esse alto preço, alto compromisso. Ele enviava esses discípulos a ministrar e depois fazia o feedback para eles. Jesus fazia isso. Vai fazer tal coisa, Yara. Depois a Yara voltava e ele falou assim, foi bom nisso, isso aqui você precisa ter mais fé nisso. Então, quer dizer, ele fazia feedback. Ele expunha os discípulos aos seus ensinos, também a cura, os milagres. Jesus fazia perguntas difíceis que iam ao centro das questões. E Jesus também foi intencional para mostrar para eles, façam assim como eu fiz com vocês. Façam aos outros como eu estou fazendo para vocês. Aí está a estratégia nossa. Depois nós vamos trabalhar mais isso na próxima aula. E para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta para vocês pensar. Se vocês, eu não sei como que é, Gustavo, vocês vão dar esse PowerPoint para eles, porque essa pergunta aqui, eu queria que vocês pensassem. Eu acabei de fazer um print screen na tela. Eu acabei de fazer o print screen na tela. Isso. Mas você também... Você chegou a mandar para mim o PowerPoint? Eu vou mandar. Agora que acabar aqui, eu mando para vocês. Eu mando para eles também, né? Então, eu queria que vocês respondessem isso, mas não precisa responder agora. Pode pensar com calma. A primeira pergunta. Qual que é a sua opinião sobre a razão que a igreja teve para favorecer a proclamação do evangelho em detrimento da encarnação do evangelho, né? As pessoas procuram muito o proclamar e deixam muito o encarnar, o viver, essa vivência, como Jesus fez. Por que a igreja
ela tem desfavorecido isso. Não é só a nossa igreja, nós temos isso, muitas igrejas não têm investido nessa questão da encarnação do evangelho, essa vivência como Jesus fez. Por quê? Qual a sua opinião? Quais são os seus pensamentos, emoções, desejos profundos e escolhas quanto a seguir Jesus para fazer discípulos? Aí é sua, é você. Não é pensar em da igreja, é você. E como que você descreve o seu relacionamento com Jesus nesse último mês? Esse estar com Jesus? Como que está isso, a tua intimidade com Ele? Eu queria ouvir de vocês isso depois, tá bom? Quem quiser escrever para mim, pode escrever. Se quiserem, aí tem meu e-mail. Tem Joyce, o WhatsApp. Joyce, eu tomei a liberdade de bater a foto, já pus no grupo as perguntas, tá? Ah, beleza, obrigada. Então, ó, o meu e-mail está aí, no último PowerPoint, na tela. Meu celular, WhatsApp, se vocês quiserem escrever para falar comigo, pode também, tá bom? E aí eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem agora fazer alguma outra pergunta. A semana que vem a gente continua com algumas questões do investimento mesmo de discipulado. Que aqui eu mostrei para vocês a importância e o modelo de Jesus, tá certo? O que eu mostrei para vocês, a urgência e o modelo de Jesus. O que ele fez? E agora? Como que nós fazemos? Tá certo? É isso. O curso não vai ser um curso, né, completo aí, porque tem muita coisa, mas o Gustavo aí falou para mim umas 2 aulas, então eu estou pegando aquilo que eu acho. Se vocês quiserem dar alguma coisa que vocês querem saber, pode me passar, e aí, de repente, eu posso até incluir, se der certo, para o próximo encontro. A minha parte é essa, Gustavo, aí se vocês quiserem... Muito obrigado, Joyce. Muito obrigada. A Joyce, ela é a líder do Ministério de Discipulado da nossa igreja. Né? Então, pode encher ela, quem sabe, ela vai responder tudinho para vocês. Né? Mas muito obrigado, Joyce, por esse tempo. De nada. Importante. E para mim, assim, uma das partes que me impactaram muito assim, foi quando você falou da grande comissão e depois da grande omissão. Isso, na hora que eu li, eu falei assim, uau, né? É algo grande. Né? E para nós, né, como futuros líderes aí de pequenos grupos, alguns já ajudam, né, na liderança de PGs, é um grande desafio para a gente. Né? Como cuidar das pessoas para que as pessoas se assemelhem mais aí ao Senhor Jesus Cristo. Né? Muito obrigado. Vamos continuar aí no próximo sábado, né, esse nosso encontro, e que Deus continue abençoando a tua vida. Vamos fazer uma oração, né, entregando todo este momento aí nas mãos de Deus e o restante do nosso final de semana também. Né? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por um tempo tão rico na Tua presença, por um tempo, ó Pai, em que ouvimos a Tua palavra, que possamos, ó Deus, vivê-la e assim, dessa maneira, glorificar o Teu nome. Ó Deus, não a nós mesmos, mas ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, nisto. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos. Amém. 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 Obrigada, gente.